Amém? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos continuar ministrando sobre as etapas que nós vamos passar para estabelecer o governo de Deus na terra, para estabelecer avivamento na terra. Amém? Da ministração passada eu pedi para vocês ficarem com um caderno, uma caneta, anotando tudo, para que nós possamos sempre lembrar daquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está preparando, para aquilo que Deus está nos preparando para estabelecer neste tempo. Nós estamos vivendo um tempo decisivo, nós estamos expostos a um ambiente decisivo para manifestar e estabelecer o reino de Deus. E para isso nós precisamos estar prontos e preparados para aquilo que Deus vai fazer. Domingo passado eu falei com vocês sobre essas etapas, que é o governo de Deus sobre nós. Com o governo de Deus sobre nós, nós geramos os frutos do Espírito. E dentro dos frutos do Espírito, nós temos um fruto chamado domínio próprio, que isso nos traz o governo sobre as nossas emoções. E quando nós governamos nossas emoções, nós conseguimos, temos um acesso maior e nós matamos a nossa carne, matamos os nossos desejos pelos pecados, pelas vontades da carne. Aí então nós estamos prontos para estabelecer o governo de Deus na terra. Mas antes disso, anota lá, você que não anotou, governo de Deus sobre mim, meu governo sobre as emoções, matar a minha carne e estabelecer o governo de Deus sobre a terra. E semana passada nós falamos sobre ter um coração intencionado a ter um relacionamento com Deus. Faz com que nós fundamentemos o governo de Deus em nós. E essa semana eu estava falando com Deus, eu vou ficar assim que é melhor. Eu estava falando com Deus e Deus trouxe algo muito profundo e muito forte ao meu espírito. E isso nós vamos falar nesta noite. Nós precisamos entender que o governo de Deus é estabelecido em nós quando nós caminhamos em relacionamento com Deus. O governo de Deus ele é estabelecido em nós quando nós somos fundamentados pelos princípios da palavra de Deus revelada através do Espírito. A palavra de Deus ela é revelada a nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revela a palavra a nós quando nós temos um relacionamento com Deus. E nós temos um relacionamento com Deus quando nós temos um coração intencionado a ter um relacionamento com Ele. Isso nós falamos na ministração passada. E sabe o que Deus tem falando comigo? Que a gente leu até Mateus 6,6, feche a porta do seu quarto, busque o Senhor que está no secreto. Mas o Senhor me chamou a atenção no continuar do versículo, que ele fala, não façam orações repetitivas. E eu até conversei com o pessoal que a gente discipula sobre essa questão, o que Deus revelou a nós. Querido, tem pessoas que estão vivendo no mesmo nível há anos, como assim Misael. A palavra diz em Ezequiel 47, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Ezequiel. A palavra ela fala, versículo 3, Ezequiel 47, 3, diz assim, vamos ler a partir do 2. Em seguida, ele me levou para fora pela porta norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta externa, pelo caminho da porta leste, onde vi águas escorrendo do lado sul. Presta atenção agora. Com uma linha em sua mão, o homem saiu pelo leste e mediu 500 metros, e me fez caminhar pelo ribeiro. E a água vinha até os meus tornozelos. Ele mediu outros 500 metros e me fez andar pela água, e ela chegava aos meus joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez andar pela água, que subiu até a minha cintura. Finalmente mediu 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar a pé.
porque a água era tão profunda que seria necessário nadar para cruzá-la. Era um rio no qual não se podia caminhar. Amém? E o que Deus me levou a isso? Querido, níveis de relacionamento. E eu perguntei assim para alguns jovens, eu perguntei, se Deus hoje, se Jesus pegasse uma fita e medisse o seu relacionamento com Ele, o quão você estaria aprofundado, o quão você estaria mergulhado em Jesus? Você estaria com a fita medindo no tornozelo, no joelho, na cintura? Você estaria submerso em uma profundidade que você não sentiria nem o chão? Ou você não estaria nem na água? E isso me levou a pensar, e isso eu fiquei no meu coração, no meu espírito, meditando e tentando entender isso. E sabe o que o Espírito Santo colocou no meu espírito? Falou ao meu espírito? Infelizmente, existem pessoas procurando o profundo de Jesus em nível raso. Existem pessoas querendo viver... Só um pouquinho. Esse é o Joey e ele tá mordendo meu pé. Pega ele, tios. Existem pessoas querendo conhecer o profundo de Jesus em nível raso. E isso não tem como, isso é impossível. Pode escrever no seu caderno. Querer conhecer Jesus no seu mais profundo, em níveis rasos, é impossível. Escreva isso. Sabe por quê, querido? Porque, infelizmente, na palavra escreve pessoas que buscam seguir líderes com procuram buscar líderes segundo o seu próprio entendimento, segundo a sua própria vontade. Isso nos faz entender e meditar que, infelizmente, existem pessoas que procuram pessoas que vão falar aquilo que elas querem ouvir para que elas não renunciem nada. Sem renúncia, você não caminha para níveis mais profundos em Jesus. Sabe? E daí Jesus continuou falando no meu coração sobre não façam orações repetitivas. E daí eu fiquei pensando e Jesus me levou a pensar na bicicleta. Eu acredito que a maioria de vocês que está assistindo ou que vão assistir sabem andar de bicicleta. Mas teve uma vez que vocês foram aprender a andar de bicicleta. E quando vocês estavam aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, o que acontecia? Eu acredito, na verdade, eu sei que foi assim com todo mundo. Só se você for muito autodidata, ou muito eficiente, ou muito fora do normal. O que acontece? Você deposita toda a sua concentração para aquele exato momento que você vai andar de bicicleta sem rodinha, você se concentra totalmente, nada tira a tua concentração. Porque você busca ter o maior equilíbrio possível, você busca se equilibrar ao máximo para você não cair. Mas com o tempo você vai treinando, e hoje você pega numa bicicleta e você nem lembra mais que você tem que se equilibrar, porque isso já virou automático. Então você pega a bicicleta e sai andando. Muito diferente de quando você começou a aprender, que você depositava toda a sua concentração. E quando a palavra de Deus fala em não fazer orações repetitivas, sabe o que o Espírito Santo colocou no meu coração? Porque quando nós fazemos uma oração repetitiva, nós não processamos aquilo que estamos falando. E quando nós não processamos aquilo que estamos falando, não existe verdade. Quando nós não processamos aquilo que estamos falando, nós não estamos com a mentalidade naquele ambiente. Nós não estamos na nossa totalidade naquele ambiente. Então Jesus fala: ei, fecha a porta do seu quarto, busque o Pai que está em secreto, mas não faça orações repetitivas. Quantas vezes, querido, deixa eu falar uma coisa para você, jovem, não adianta você fechar a porta do seu quarto e não ter uma entrega na sua totalidade para Jesus. A palavra também diz: vocês me buscam, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe.
E é sobre exatamente isso que Jesus está falando, cara. Quando você faz oração repetitiva e você nem processa aquilo que você está falando, cara, você já está pensando em outra coisa. E daí nós falamos sobre governo de emoções. Que nós precisamos governar as nossas emoções. Nós precisamos estabelecer e nós precisamos ditar o que vai acontecer sobre nossas emoções. Sabe, querido, você fechar a porta do seu quarto e não processar aquilo que está falando, orando, não vai te permitir usufruir da totalidade daquele ambiente. Sabe, para você entender melhor, quantas vezes vocês foram no lugar por obrigação? Quantas vezes vocês foram no lugar porque deveriam, porque tinham que estar ali? O seu corpo estava ali, mas a sua cabeça estava longe, você estava pensando em outras coisas. Pessoas poderiam vir conversar com você, mas você não desfrutava daquele momento na sua totalidade, porque a sua cabeça estava longe. Às vezes você chegava em casa e nem lembrava da conversa que você teve, porque você não estava concentrado e focado naquele ambiente, naquele momento. E é a mesma coisa que está acontecendo. Às vezes nós fechamos a porta do nosso quarto e falamos, eu fecho a porta do meu quarto, mas Jesus não se manifesta. Mas sabe por que ele não se manifesta? Porque nós não estamos tendo uma conversa com ele. Melhor, nós não estamos dentro do quarto com o coração intencionado a falar com ele. É muito diferente quando você vai num lugar onde você não via a hora de chegar, que você quer chegar e falar com todo mundo, que você quer conversar e contar tudo que está acontecendo, tudo que aconteceu, né? Aquela amizade que você não vê há tempos, ou aquele primo que você não vê há tempos, né? Que você quer contar tudo que está acontecendo e como está a sua vida, que você nem vê o tempo passar. Olha a diferença dos exemplos. Sabe, querido, e o que eu quero falar para você, não adianta você fechar a porta do seu quarto. Se você lá dentro do seu quarto não estiver em espírito, alma e corpo, concentrados na sua totalidade para Jesus. Nós não vamos conseguir caminhar em níveis mais profundos, nós não vamos conseguir caminhar em níveis mais profundos com Jesus, se nós não estivermos em espírito, alma e corpo, conectados, centralizados em Jesus. Sabe, nós precisamos entender que você permanecer com as águas no tornozelo por um período não é errado. Agora você permanecer para sempre, você permanecer anos não conseguindo andar e caminhar para níveis mais profundos em Jesus, aí é errado. Eu ouvi algo muito interessante. A imaturidade não é pecado. Porque a imaturidade é um processo. Mas permanecer na imaturidade é pecado. Sabe, querido, e hoje nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos provocar, onde nós precisamos nos dedicar, sabe, onde nós precisamos ser ousados, a ir mais profundos em Jesus. Sabe, quando você começa a falar nisso e isso algo queima, sabe? Quando você vai começar uma vida com Jesus de intensidade, de querer estabelecer um relacionamento com Jesus, a nossa carne não quer isso. Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Gálatas 5 fala que dentro de nós há uma guerra entre o espírito e a carne, porque a nossa carne não quer relacionamento com Jesus. Então por isso quando você pensa em orar, em falar com Deus, em falar com Jesus, em tirar um tempo na palavra com Deus, você, cara, bate vontade de Netflix, bate vontade de jogar, bate a vontade de ver o que os teus pais estão fazendo, bate vontade de ver o que teus irmãos estão fazendo, você pensa em tudo, bate qualquer vontade só para te tirar daquele objetivo que é falar com Jesus. Só que, cara, você sentir isso no início não é errado. O errado é você permanecer sentindo isso o resto da sua vida. Porque quer dizer que você não está caminhando e não está indo para níveis mais profundos em Jesus. Cada vez que você vai para níveis mais profundos em Jesus, uma parte da sua carne morre. O Rodolfo fala isso e eu acho muito interessante. A cada vez que eu conheço mais dele, algo em mim morre. E se nós pensarmos e analisarmos, analisa você entrando agora e sendo submerso por um rio. Você está entrando,
apenas o seu calcanhar está coberto. Quando você está andando, o seu joelho já está coberto. Já tem uma maior porcentagem de carne, de corpo sendo coberto pelas águas. E você vai caminhando, as suas bacias, na cintura já está batendo a água. Então você já tem uma parte maior ainda sendo coberto pelas águas de Deus. Até que você está submerso. A carne não te governa. A carne não consegue expressar os desejos da carne, os prazeres do mundo. Você já está submerso pela presença, você já está submerso pelo Espírito Santo. Você já está mergulhando nas águas de Jesus. Sabe, cara, o que eu quero falar para você? Por favor, entenda isso e anote. É tempo de você se ousar, é tempo de você provocar-se a ir a níveis mais profundos em Jesus. Lembra, quem governa as suas emoções é você. Lembra, eu preciso ser governado por Deus. Para que eu governe as minhas emoções. Eu mate a minha carne e estabeleça governo de Deus na terra. Para você estabelecer governo, você precisa ser governado. Nós devemos parar, sabe o que me vem à mente? Nós queremos estabelecer o governo de Deus, nós queremos um relacionamento com Deus em níveis rasos. Queremos conhecer a profundidade de Jesus em níveis rasos. E então nós não renunciamos, nós não abrimos mãos de prazeres, nós não abrimos mãos daquilo que nos afasta, que nos impede de ir para níveis mais profundos em Jesus. E nós viramos, infelizmente, um crente emocional. Um crente que chora na presença de Deus, pula na presença de Deus, mas não consegue vencer o pecado. Sabe, querido, a palavra diz, fuja do pecado. Mano, quando você é guiado pelo Espírito, você tem esse entendimento que você não precisa enfrentar o pecado. Você vai ter que enfrentar as consequências do pecado quando você desfrutar do pecado. Daí você tem que enfrentar e vencer a vontade de não cometer mais esse pecado. Mas enquanto você não está envolvido nesse pecado, fuja do pecado. Corre para o relacionamento, corre para teu quarto, fecha a porta com um coração intencionado, com orações que você processa aquilo que você está falando. Fale com Jesus, se entregue em espírito, alma e corpo. Não queira conhecer as profundidades de Jesus em níveis rasos, porque isso não vai acontecer. Isso vai te tornar um crente instável, isso vai te tornar um crente imaturo, isso vai te tornar uma pessoa que vai achar que está vivendo tudo, mas não vai estar vivendo nada. Porque é isso que quando nós não temos o governo, nós não conseguimos fazer uma gestão das nossas emoções, é isso que acontece. Nós uma hora estamos bombando em Cristo, outra hora nós largamos tudo. Uma hora nós estamos mergulhados nele, mas no outro dia nós não queremos mais nada. E não é isso que Jesus quer, cara. Jesus quer ter um relacionamento convicto. Nós cantamos aqui inabalável, pedra preciosa, sabe? Que nós possamos habitar na presença de Deus. A palavra fala sobre construir casas na areia e construir uma casa firmada na rocha. É tempo de nós construirmos algo constante, firmado, alicerçado na rocha que é Cristo. Chega de nós construirmos coisas na areia da praia, que vem a primeira onda e nos desestabiliza. Mano, Jesus quer um relacionamento convicto, um relacionamento constante. Jesus quer revelar a palavra dele através do Espírito Santo em você. Sabe uma coisa que é incrível? Que quando nós nos doamos completamente, quando nós nos doamos na nossa totalidade, o Espírito Santo se manifesta na sua totalidade. Porque o Espírito Santo, né, não é um Deus que responde perguntas, é um Deus que responde respostas. Então, como na maneira e na quantidade, na porcentagem que eu me dou, ele se manifesta. Então, quando eu me dou na minha totalidade, entre meu espírito, alma e corpo, concentrados e focados, falando com Jesus, experimentando e desfrutando daquela totalidade, que é o ambiente de oração que eu fiz,
ele se manifesta na mesma totalidade. E assim, quando ele se manifesta, ele começa a falar ao nosso espírito, ele começa a revelar a palavra, ele começa a mostrar ao nosso coração, ele começa a mostrar quem realmente somos. E daí nós entendemos o que Paulo fala: ei, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque a palavra revelada a Paulo, a palavra revelada através do Espírito em Paulo mostrou quem ele era e ele não queria. E é isso que acontece quando nós temos um relacionamento, quando nós nos doamos na nossa totalidade para Deus. Ele se manifesta na sua totalidade e nós conseguimos enxergar quem realmente somos. E aí sim nós falamos: Espírito Santo, governa a minha vida. E cara, fundamentos e princípios só são estabelecidos através da palavra de Deus revelada. Eu citei um monte de versículos, eu ia abrir eles, mas acabei me empolgando e citando todos. Se vocês precisarem ou quiserem algum versículo, manda ali que já vão estar mandando para vocês. Ó, né, o versículo eu citei Mateus 6,6, citei Gálatas 5, né, Ezequiel 47,3. Sabe, querido, o que eu quero falar para você? Quando você se doa por completo, Jesus se manifesta e você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Em Gálatas 5 diz assim ao começo: e para aqueles que são guiados pelo Espírito, eles possuem os frutos do Espírito, que são... Isso eu achei incrível, porque aqueles que são guiados pelo Espírito, você só é guiado pelo Espírito quando o governo de Deus é estabelecido em você. Porque vamos entrar na questão de domínio próprio, que tem muito a ver com o governo das emoções, que é o que nós estamos falando muito com os nossos jovens. Precisamos governar as nossas emoções. E nós só governamos as nossas emoções quando nós somos guiados pelo Espírito. E nós só somos guiados pelo Espírito através do governo de Deus. E o governo de Deus só é estabelecido através de relacionamento. Sabe por quê? Porque daí quando você está lá num momento onde suas emoções estão gritando para se manifestar e governar você, né? Onde acontece alguma coisa que você se ira e você tá louco, a tua alma tá louca para tomar o controle e você tomar atitudes impulsivas por base na ira, o Espírito Santo já fala: ei, porque agora você escuta a voz do Espírito Santo, o audível, você conhece a voz dele. Porque agora você escuta e fala: ei, o Espírito Santo fala: ei, você escuta, porque você está sendo governado por ele, guiado por ele. Ele fala: ei, segura a bola, calma aí, para que você não tome atitudes impulsivas e peque. Calma, controla e governa suas emoções. Daí você está irado, e daí você já escuta a voz do Espírito Santo e se acalma. E daí você começa a gerar frutos de domínio próprio. E você começa a governar as suas emoções. Sabe? A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pecai. Ireis, mas não pequeis. E é isso, ireis, mas não pequeis. Ei, você pode se irar, porque isso é uma emoção. Mas você não pode tomar atitudes impulsivas por causa da ira. Sabe, eu tenho falado isso pra você, cara, não é errado ter emoções, não é errado ter sentimentos. O errado é você não ter governo sobre elas. E elas agirem livre e espontânea vontade. E elas tomarem atitudes e reações sobre você por livre e espontânea vontade. E isso, se você não tem o governo disso, cara, você vai ser uma pessoa ferida, uma pessoa inconstante. Mas sobre gestão e sobre governo de emoções eu quero falar com você no próximo sábado. O que eu vim intensificar é a sua vida com Deus. Ela estabelece governo. A sua vida com Deus te leva para níveis mais profundos em Jesus. E o que eu digo para você, cara, caminha, se ouse, se provoque a ir para níveis mais profundos em Jesus. Porque a cada momento que você conhece mais dele, algo em você morre. Algo da carne morre, prazeres da carne morrem. Pecados que vocês estavam envolvidos, que para vocês é difícil abandonar, vocês começam a vencer. E daí quando você entende o fugir do pecado, cara, eu não me interesso por isso, então não tenho por que eu ir lá, sabe? É você não dar moral pro pecado, velho. Nós precisamos entender. Nós precisamos estabelecer Jesus como nossa prioridade. Cara, que as suas orações todos os dias sejam como se você estivesse aprendendo a andar de bicicleta, onde você deposita toda a sua
toda a sua concentração, onde você deposita toda a sua coragem, onde tudo para que aquele ambiente aconteça. Que quando você fecha a porta do seu quarto, você pare de Senhor Jesus abençoe minha mãe, Senhor Jesus abençoe meu pai, Senhor Jesus abençoa, Senhor Jesus eu preciso, Senhor Jesus perdoa os meus pecados. Sabe que é tanto rápido que teu cérebro nem processa? Sabe, quando você não processa aquilo que você está orando, porque é tão repetitivo que você já não processa mais aquilo que você está orando, cara, não há sinceridade no seu coração. E que, pelo que eu sei, quando não há sinceridade, há mentira. E, cara, fundamentos, entenda algo, não só com Jesus, cara, não é só no seu relacionamento com Jesus, mas no seu relacionamento da vida com pessoas. Não existe como construir um relacionamento se não existir verdade. Um dos fundamentos para construir um relacionamento é a verdade. Por isso que Jesus fala tanto em verdade, por isso que a verdade liberta, por isso que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque um dos fundamentos para se construir um relacionamento constante e crescente em Jesus é a verdade. E quando você ora, virou tão repetitivo que você nem processa mais, sabe? Sai no automático, você não está sendo sincero. Você nem processa aquilo que você está falando e teu coração não há sinceridade. E quando não há sinceridade é a mentira. Mano, deixa eu te falar, se você faz isso, cara, se você fecha a porta do seu quarto e você faz uma oração repetitiva a ponto de nem processar, nem dar tempo, nem entender o que você está falando, de você sair do quarto e já esquecer o que você orou, mano, Jesus não vai se manifestar. Jesus não vai se manifestar porque não está acontecendo a sinceridade, não está sendo estabelecido verdade sobre o ambiente. Sabe quando você começa a ler a palavra e está pensando em outras coisas? E nem está prestando atenção no que você está lendo, o que você está estudando? Mano, o Espírito Santo não vai revelar a palavra dele, os segredos da palavra, os tesouros da palavra, por pessoas que não estão expressando verdade naquele ambiente. Feche a porta do seu quarto, fale com Deus que está em secreto. Não faça oração repetitiva. Ore entendendo o que você está orando e ore se doando por completo na sua totalidade para Jesus. Espírito, alma e corpo. Sabe? Cara, é você... Sabe que eu falo para eles, cara, esse momento ele é tão especial, esse momento ele é tão sério, que se você precisar desligar o teu celular, porque a sua carne, as suas emoções te despertam uma vontade imensa de olhar o WhatsApp, faça isso. De desligar o celular e deixar lá na sala e você se trancar no quarto. Faça isso. Se você precisa sair na sua casa avisando todo mundo, mãe, agora eu vou orar, por favor, não bata lá, não me chame. Pai, eu vou orar agora, não me chame. Sabe? Galera, eu vou orar. Não me chame, é o meu momento com Deus, é eu e Ele, eu vou me entregar na minha totalidade para Ele, então que nada que possa tirar a minha atenção vai acontecer, sabe? Eu vou contar um testemunho para vocês que é do meu pai, eu gosto de contar isso porque isso se encaixa completamente no que estamos falando. No início da conversão do meu pai, somente ele na sua casa era cristão, só ele que era cristão, né? E ele não conseguia orar no seu quarto, ele não tinha essa liberdade de orar na sala ou no quarto, porque o restante não era cristão e não entendia isso. Sabe o lugar onde ele tinha liberdade para desfrutar do ambiente na sua totalidade? Dentro do banheiro. Ele orava dentro do banheiro, porque ali ele tinha a paz, ali ele tinha tranquilidade, ali ele tinha liberdade de se doar na sua totalidade. E é isso que eu tô falando, mano, se você precisa ir pro banheiro para você conseguir se entregar na sua totalidade para Jesus, faça isso, porque vale a pena. Cara, não importa o que você tem que fazer, mas que quando você feche a porta para ficar na intimidade com o seu Deus, para ficar na intimidade com Jesus, você se entregue na sua totalidade.
Não vamos querer ser pessoas que buscam o profundo de Jesus em nível raso, porque isso nunca vai acontecer. Cara, intensifica o seu relacionamento, sabe? Se ouse, cara. Se ouse em Jesus. Abra a mão do pecado, abra a mão dos prazeres da carne. Cara, sabe? Abra a mão de ser aquele cara que qualquer coisa tá atrás de guria, ou que a guria qualquer coisa tá atrás de piar, sabe? Luta pra vencer. Se você tem vício em falar palavrão, cara, luta, se ouse, se provoque a ir mais profundo em Jesus para abandonar isso. Em Jesus, enfrenta isso e vença. Se você é viciado em pornografia, cara, enfrenta, vá para o teu secreto, feche a porta do seu quarto e junto com o Espírito Santo você vai vencer isso. Fuja disso. Sabe, eu não sei os pecados que você se envolveu e que hoje te impedem e que hoje a sua carne mostra como um atrativo maior para que você feche a porta do seu quarto, para que você não feche a porta do seu quarto. Mas hoje eu estou falando para você, se ouse, se provoque, feche a porta do seu quarto, lute contra a sua carne, sabe que exista uma guerra onde você priorize o Espírito Santo com o seu coração intencionado, a fundamentar um relacionamento com Jesus. Sabe, cara, se você não é acostumado a jejuar, cara, jejue. Abra a mão, cara, hoje eu não vou mexer nas minhas redes sociais, cara. Hoje, porque isso não me domina, eu vou tirar um tempo, eu vou abrir mão disso para Jesus. Abra a mão das suas redes sociais, sabe? Cara, não é que você não pode, nunca mais vai mexer, mas, cara, se ouse, se provoque a níveis mais profundos, cara. Abra a mão, renuncie àquilo por um período, por amor a Ele. Feche a porta do seu quarto, se doe completamente por Ele. Jesus anseia por um relacionamento, cara. A consequência de relacionamento com Jesus, cara, são muito boas. E o governo, para que nós possamos viver um avivamento maduro, consciente, um verdadeiro avivamento, para que nós possamos estabelecer governo de Deus na terra, tudo começa com um coração intencionado a gerar um relacionamento com Jesus. Um coração intencionado a caminhar para níveis mais profundos em Jesus. Por isso eu falo para você, eu desafio você, eu encorajo a você. E te faço essa pergunta. Se Jesus fosse medir o seu relacionamento com Ele, em que nível você estaria? No tornozelo, no joelho, na cintura, em níveis profundos, ou nem na água você estaria? Faça essa pergunta para você. Seja sincero com você. Lembra? O relacionamento com Deus, o relacionamento com qualquer pessoa, o fundamento é verdade. Só se constrói um relacionamento fundamentado, constante, quando existe verdade. Então seja verdadeiro com você nessa hora e se pergunte: em que nível eu estou em Jesus? Eu me acomodei? Há quanto tempo você está nesse nível? Níveis foram feitos para serem ultrapassados. Níveis foram feitos para serem vencidos. Você foi feito para subir de nível e não para habitar no mesmo nível. Que nível você está em Jesus? Como está a sua vida? Cara, relacionamento com Jesus só acontece quando ele é crescente. Então, relacionamento com Jesus precisa sempre você direcionado e caminhando e com o coração intencionado a ir mais fundo em Jesus. A ir caminhando para mais fundo das águas que é Jesus. Não queira ser uma pessoa que tem vontade de conhecer o profundo de Jesus em nível raso. Eu quero orar por você nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a avaliar a sua vida, começasse a avaliar como você está em Jesus. Eu queria que você começasse a avaliar como que está o seu relacionamento com Ele. Faça essa pergunta para você. Cara, se Jesus medisse o meu relacionamento com Ele, em que nível eu estaria?
Depois que você se avaliar, faça outra pergunta. Há quanto tempo eu não vou para níveis mais profundos em Jesus? Há quanto tempo eu não vou para águas mais profundas em Jesus porque eu estou estagnado? Lembra, você passar por um nível não é pecado. Agora, você permanecer naquele nível sem crescer, sem ir para mais profundo em Jesus, cara, é errado. Você foi feito para ir para níveis mais profundos, cada vez mais profundos, cada vez mais Espírito Santo revelando e na sua intimidade, e sabe, cada vez mais intenso. Cara, sempre existe mais. Sempre existe mais. Se você está no fundo, no profundo, existe mais. Se você já está submerso pelas águas de Deus, cara, existe mais. Se você pode falar para mim, Misa, eu vivo um relacionamento intenso com Jesus, existe mais. Nós só vamos manifestar o governo de Deus sobre a terra. Nós só vamos manifestar o reino de Deus sobre a terra. Nós só vamos manifestar um avivamento sobre a terra quando nós formos governados por Deus na sua totalidade. Para que as nossas emoções não afetem aquilo que Deus quer manifestar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Cara, que isso seja algo para te energizar, sabe? Para te dar um chacoalhão, para dizer, ei, acorda! Acorda, porque é tempo de você se ousar, é tempo de você se provocar a ir a níveis mais profundos. Saia dessa mesmice, saia do comodismo, saia. Cara, se você tem que abrir mão de coisas fúteis para ir para níveis mais profundos para Jesus, vai, cara, abre mão, cara, vale a pena. Se você tem que abrir mão de paixões, abra mão, cara, vale a pena. Se você tem que abrir mão de relacionamentos que não foram estabelecidos por Jesus, cara, você sabe disso, você conhece o seu coração, mano, abra mão, vale a pena. Se você tem que abrir mão de práticas que te impedem de ir para níveis mais profundos e te impedem de estabelecer um relacionamento verdadeiro com Jesus, cara, vai, abra mão, vale a pena. Cara, vale a pena você abrir mão para ir para níveis mais profundos em Jesus. Abra mão, cara. Abra mão, cara. E vá para níveis mais profundos em Jesus. Eu queria que você analisasse a sua vida agora, cara. Que isso seja um chacoalhão, não sei você, mas eu tô energizado aqui, cara. Se eu pudesse dar um chacoalhão em todo mundo, em você, até mesmo em mim, em todo mundo, para que nós possamos acordar. Mano, vale a pena você renunciar, cara. Tudo por Jesus. Renuncie àquilo que não está sendo, que não está somando na sua vida, no seu relacionamento com Jesus, que não está agregando no seu relacionamento com Jesus. Renuncia, cara. Se não existe verdade, e outra coisa, se não existe obediência, não vai existir um relacionamento fundamentado. Não vai existir um relacionamento constante nem crescente. Não vai existir um relacionamento com Jesus. Seja verdadeiro com você, seja verdadeiro com Jesus. Feche a porta do seu quarto e se entregue na sua totalidade para Ele. Em espírito, alma e corpo. Quando você fechar a porta do seu quarto, que a sua mente não pense mais nada, só pense nele. Que o seu foco seja só para Ele, que as suas atitudes sejam só para Ele. Você tem o poder, eu já falei isso para você, cara. Já falei isso para vocês, jovens. Você tem o poder de dar ordem para a sua mente. Por isso que Romanos 12:2 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque você governa os seus pensamentos. Você tem esse poder de fechar a porta do seu quarto, colocar a mão na sua cabeça e falar: mente, eu te proíbo no nome de Jesus de pensar qualquer coisa que não faça parte deste ambiente de oração, deste ambiente de relacionamento com Jesus. Eu te proíbo, mente, que só aquilo que vai agregar no meu relacionamento com Jesus aconteça. Caso contrário, eu te proíbo de qualquer tipo de pensamento. Mano, eu faço isso e eu posso dizer para você com toda a sinceridade e verdade que existe em mim, que funciona. Que funciona, governe os seus pensamentos, cara, estabeleça princípios, prioridade. Jesus é a tua prioridade. Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos estar orando. Jesus Cristo, nós estamos aqui com o nosso coração, com o nosso espírito, alma e corpo prostrados diante do Senhor.
Pai, nós queremos fechar a porta do nosso quarto e não ter uma rotina, uma oração repetitiva, que não existe, não há nem processamento daquilo que estamos falando, que não há nem verdade, porque nós não estamos nem prestando atenção no que estamos falando. Não é isso que queremos. Nós queremos fechar a porta do nosso quarto e nos entregar na nossa totalidade para o Senhor. Que nós possamos nos entregar em espírito, alma e corpo, Pai. Nós temos essa autoridade e vamos, Pai, dar ordem para a nossa mente não se desviar deste ambiente. Para que nós possamos honrar o Senhor com os nossos lábios e também com nossa mente, com o nosso coração, porque todos estarão centrados e focados em Ti. Pai, nos perdoa por todos os momentos que fechamos a porta do nosso quarto e não houve verdade nas nossas orações. Não houve sinceridade nas nossas orações. Foram orações programadas, orações automáticas. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa porque nós jogamos tempo fora, porque nós não priorizamos, nós não nos entregamos na nossa totalidade. Pai, que possa acontecer um tempo novo onde nós nos posicionamos. Onde nós nos posicionamos na rocha que é Cristo. E nós falamos para o Senhor, Pai, que nós fecharemos a porta do nosso quarto e nos entregaremos na nossa totalidade para o Senhor. E sabemos que o Senhor vai se manifestar na sua totalidade. E assim nós, Pai, começaremos um relacionamento, uma aproximação, uma intimidade. E o seu governo será estabelecido em nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós nos comprometemos em nos entregar na nossa totalidade. Pai, nosso coração, nós nos comprometemos em vencer os desejos da carne, vencer os prazeres da carne, em vencer as vontades da carne, Pai, para que nós possamos estabelecer um relacionamento com o Senhor, para que nós possamos estabelecer um governo de Deus em nós. Nós venceremos, nós estaremos, Pai, buscando e cultivando um relacionamento com o Senhor. Nós não queremos mais permanecer no mesmo nível, nós não queremos mais permanecer no mesmo nível de intimidade, nós queremos nos provocar, nos ousar a ir a níveis mais profundos em Jesus, até que nós possamos estar totalmente submersos, e quando nós estivermos submersos, nós possamos continuar e ir para mais profundo e conhecendo o Senhor mais e mais e mais. Nós não nos cansaremos até estarmos submersos e envolvidos na nossa totalidade no Senhor. Por isso, Espírito Santo, nos ajuda, nos dá força. Espírito Santo de Deus, nós nos posicionamos. Espírito Santo de Deus, pedimos que o Senhor revele a Tua palavra ao nosso coração. Revele a nós quem somos, para que nós possamos estabelecer o Seu governo, para que o Senhor estabeleça o Seu governo em nós. Pai, que nós possamos viver um novo nível, um novo tempo de relacionamento com Jesus, com o coração intencionado a ter relacionamento e intimidade. É isso que queremos, Pai, um coração intencionado, um espírito que é mais forte que a carne, para estabelecer o governo de Deus em nós. Espírito Santo, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pela sua graça, muito obrigado por tudo. Espírito Santo, que a partir de hoje nós possamos ser práticos, nós possamos ser, Pai, intencionados e que nós possamos mudar a nossa rotina, que nós possamos mudar nosso modo de vida. Que o nosso novo estilo de vida seja caminhar sempre para níveis mais profundos em Ti, Jesus. Nós te amamos, o Senhor é tudo que temos de maior valor, a pessoa, Pai, principal da nossa vida. Nós te amamos e cada vez queremos estabelecer mais governo do Senhor em nós e mais relacionamento contigo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Querido, tempo de relacionamento com Jesus. Eu acredito que o que nós falamos nesta ministração, eu creio que falou ao seu coração. Eu creio que algo em você mudou. Eu creio que algo em você vai ser mudado. Eu creio que Deus falou com você. Eu creio que o Espírito Santo agiu sobre você. Eu creio que a partir de hoje é um novo estilo de vida. Aleluia. Eu gostaria de dizer para você que amanhã nós vamos ter nosso culto na Comunidade Apostólica Novo Tempo. Né? Entra lá na página Comunidade Apostólica Novo Tempo, lá vai estar todas as informações. Nós teremos o culto presencial, né? E será transmitido também, mas as portas estarão abertas e nós estaremos juntos, seguindo todos os princípios e as regras, tudo que foi ordenado, né? Nós estaremos lá
com os cartazes, com as máscaras, com álcool e gel, estaremos lá todos reunidos no Senhor para adorar a Deus juntos e para que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você continuasse nesse mesmo espírito, que você medite nessa palavra, né? Que ao encerrarmos aqui você continue se avaliando. E eu creio que o Espírito Santo vai falar muito ao seu espírito e ao seu coração. Sábado que vem nós vamos estar entrando em governo das emoções, em como fazer a gestão das nossas emoções. E isso eu creio que vai ser um divisor na sua vida, assim como tem sido na minha. Eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração, ao seu espírito, e nós seremos pessoas melhores. Glória a Deus. Aleluia. Então eu declaro sobre a sua vida um tempo novo, um tempo de governo de Deus sobre a sua vida, um tempo de sermos mais parecidos com Jesus. Tenha uma boa noite, tenha uma noite abençoada e que amanhã nós possamos estar juntos adorando ao Senhor. Amém? Deixa eu te dizer a última coisa que eu sempre estou falando agora. O que vocês precisarem, eu estou aqui. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus e eu estou aqui disposto e disponível para vocês a qualquer momento. Lembrem de algo, um conselho não te custa nada, mas o não pedir conselho pode te custar tudo. Amém? Então estamos aqui para te ajudar, amamos vocês e é isso aí. Beijo, boa noite, é isso aí. Falou?